não sair da maneira como entraram. Amém. Elas sairão melhor ou pior, mas que todos possam sair melhor esta noite. Melhor em um relacionamento com Deus e com seus irmãos. Melhor a nossa comunhão contigo. É para isso que estamos aqui, Pai. Nós vemos as sombras dos tempos estão se findando. Resta pouco tempo para o teu povo. É uma passagem muito rápida. É uma passagem meteórica, Senhor. Então ajuda-nos. Pedimos o teu socorro, que é bem presente em nós. No nome santo de Jesus. E para a tua glória, Senhor. Amém. Vou trazer aqui o Luiz Miguel. Vamos apresentar o Miguel. Fechamos nossos olhos e olhos. Nosso Deus, aqui está esta pequena criança, Luiz Miguel. E apresentamos a Ti em nome de Jesus Cristo. Pedimos que Tu os livres de enfermidades, o guarde, o proteja, que cresça com saúde, Pai. Pois Tu disseste, deixai vir a mim os pequeninos, porque tu estás ao reino dos céus. Então, Senhor, confirma a tua bênção sobre esta criança. Protege, Senhor, porque apresentamos a Ti, Pai, o precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. A irmã Simone pede oração para o seu pai, que saiu às 11 horas de hoje da manhã e não apareceu até agora, e ele estava alcoolizado, né? Curve a cabeça, vamos orar por este homem. Em nome de Jesus Cristo, todo demônio opressor sobre a vida deste homem, solte ele onde ele estiver, em nome de Jesus. Toda corrente de escravidão que oprime a vida deste homem, que a tua mão poderosa, Senhor, livra este homem deste mal. Ele retorne para a sua casa, guardado, protegido, livre de todo mal, que encontre tempo de se render a Jesus Cristo. Liberta do alcoolismo esses espíritos maléficos, Pai. Envia o teu anjo de libertação, que ele retorne protegido para a sua casa. Em nome de Jesus Cristo te pedimos, Pai. Amém, Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40. A partir do versículo 29, irmãos. Isaías 40, verso 29 a seguir. Que Deus, né? Deus. Verso 29. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor
renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nosso Pai, acrescenta a tua bênção divina à leitura da tua palavra. No nome santo e glorioso de Jesus te pedimos. Amém. Todos assentados. Deus abençoe a todos que nos visitam, né? Temos um jovem nos visitando lá em cima, se bem, e todos os demais. Tivemos uma reunião com os jovens hoje, né? Então essa parte é uma parte que a gente vai falar um pouco relacionado com o assunto dos jovens. E depois nós vamos para a segunda parte da mensagem, qual nós iríamos trazer já, né? Essa escritura aponta para a hora, a era, o tempo que estamos vivendo, aonde esta geração final está sofrendo uma invasão terrível de um ataque sem precedentes. O mundo das drogas, das desgraças, tem chegado nesses dias como uma invasão, um atoleiro, um lamaçal. É um tempo em que o Espírito do Senhor arvoraria a sua bandeira também. É um dos piores tempos que estamos vivendo. Minha palavra é jovem. Que rumo estás tomando? Que direção? O que motiva? O que leva a tomar as escolhas dos últimos dias para a sua própria destruição? Satanás explora esse tempo de juventude, porque a fase das escolhas, as fases das decisões, é a fase que definirá e concretizará o futuro, o que há de ser lá adiante. Milhões de jovens neste momento caíram num abismo de angústia e não conseguem mais sair da situação. Se desviaram dos caminhos do Senhor, abandonaram a mensagem da hora, e a gente vê que muitos não estão chegando a lugar algum, rejeitam a força renovada do Senhor. É nessa fase que há uma formação mental, espiritual, moral, interna, física. Mas a maior formação que define a vida de um homem e de uma mulher é a formação espiritual. Amém. Não existe outra formação que possa resistir aos abalos dos últimos dias e os desafios assustadores que estão aparecendo por aí, que encontramos hoje pais e mães, instituições, clínicas desesperadas. Essa é a formação, é a idade da formação do caráter. Só que nesta inversão de conquistar, essa inversão de valores, essa formação tu não vai encontrar na amizade mundana, na mídia atual,
no que as programações de televisão, de filmes estão apresentando, formando um caráter pervertido. Não é ali a verdadeira formação. Paulo, falando de Timóteo, disse que ele sabia as sagradas letras, que através de Eunice, sua mãe, sua avó Lode, foi passando sua avó Lode para sua mãe e Timóteo. Ele teve uma formação espiritual, uma formação de conhecimento das sagradas Escrituras. Ele teve um bom depósito, um bom alicerce, um bom fundamento para os dias que vêm adiante. E se você não tiver uma formação interna, por meio da palavra, do Espírito, da oração, da leitura da palavra, da dedicação ao Senhor, da consagração, vocês vão ver que a tempestade virá forte e vai derribando tudo pela frente. Essa formação é necessário pagar um preço, porque vai surgir muitos atalhos, muitas amizades estranhas. Aí eu não faço amizade com as irmãs ou com os irmãos da igreja, porque aquela irmãzinha é assim, aquele irmãozinho é assim. Então vai lá, aí faz amizade com mundano, com drogado, com bandidos, e da igreja não presta. Tem que andar e conviver com os irmãos, com os jovens da igreja. Ah, mas eu chego perto, eles se afastam de mim. Vença isso aí. Um dia tu estarás no círculo aí. Um dia tu estarás fazendo parte da comunhão. São fases. Não tem uma moça que não tenha experimentado isso. E isso é muito bom. É formação de caráter, de estrutura, de sabedoria. Tu não é uma florzinha de estufa. Não são umas coitadinhas, não. Quem diz que você é uma coitadinha, tadinho dele, está te matando. Tu tem um valor real. Não pode o mundo inteiro e família te rejeitar. Tu tem o teu valor em Jesus Cristo. Venha o que vier, viu? Glória a Deus. Irmãos, amizades da igreja, pais vigilantes nessas redes sociais, né? Vigilante, vigie o que ouvem, que escrevem, tipo de foto que postam. Tenham muito cuidado. Então, ter uma formação por via fácil são atalhos. E isso não vai formar, não vai você ter uma formação, um caráter legítimo. São atalhos que te levam para um abismo, viu? Outra coisa importante, é uma era de muita influência, de pegar tanto certo como errado. Você pode ser uma marionete na mão de alguém, dominado, sendo dominado por alguém. Mas quando você deixa o Espírito Santo agir, te influenciar, vocês vão ver que essa influência produz resultados. Amém. Produz frutos, faz você viver sossegado, em paz, aleluia, descansado na presença de Deus. Tá? Nas escolas, nos trabalhos, nos estudos, aonde quer que seja, vigie o tipo de influência que você possui. Adoração. A adoração é a essência do culto. Ela deve ser feita, prestar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém. A adoração começa já desde casa. É em casa a adoração. E na continuidade da igreja. Amém. Viu? Você deve vir para o culto com alegria. Amém. Com satisfação. Com prazer. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém. Jovem, seja de qual for a idade, homem ou mulher, sem uma experiência com Deus, sem a experiência real do novo nascimento, sem uma experiência real do batismo do Espírito Santo, é impossível
vencer este mundo. Nós somos vencedores através de Cristo. Amém. Pelo batismo do Espírito Santo. Aleluia. Sem isso, sem essa experiência real, somos levados a um lodaçal, Verdade. a um lamaçal de desgraça e de perdição. Verdade. Se desespere, se agonize, tire tempo com Deus, Amém. busque de todo o coração. Ele diz que você vai o encontrar. Amém. É uma época de grandes descobertas na tua vida, principalmente na parte do espiritual. Você pode ter um chamado divino ali, oculto no teu interior, que talvez você não saiba. Martinho Lutero, ele tinha 31 anos de idade, quando afixou nas portas da igreja, no castelo de Wittenberg, as 95 teses. Calvino, John Calvino de Genebra, tinha 27 anos, quando foi perseguido na França, teve que fugir para Genebra, aonde ele iniciou uma tremenda reforma ali, com apenas 27 anos. O avivamento galês, Robert Evans, tinha 26 anos de idade. Deus usou como ponta de lança para o avivamento galês. Moody, o grande evangelista, tinha apenas 25 anos. Ele tinha uma escola de classe dominical de crianças, em torno de 1000 crianças na escola dominical de Moody. O presidente Abraham Lincoln se admirou tanto e foi visitar essa escola também em Chicago. Viu? Não é que vocês têm que ser uns desses. Não. Seja você mesmo. Amém. Mas seja aquilo que Deus quer. Amém. Que vocês sejam. Aquilo que a palavra de Deus está realizando na tua vida. Amém. Billy Graham tinha apenas 30 anos de idade. Ele já havia pregado, olha bem, para 210 milhões de pessoas em 185 países. Martin Luther King, ele tinha apenas 26 anos, que liderou um movimento contra a desigualdade racial. Tornou-se a pessoa mais jovem que ganhou o prêmio Nobel da Paz. Eu quero ler o Face aqui em 3 João capítulo 3. Eu li um artigo sobre isso, achei interessante. O Face, 3 João, chave na Bíblia, quem não leu pode deixar. Que é o versículo 13, 13 e 14, o versículo, né? Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Hoje mais é tecla, né? É mais teclinha, né? Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos. Algumas traduções diz face a face ou boca a boca. A nossa comunicação é mais virtual, relacionamento virtual, amizade virtual. João diz que queria falar face a face, face a face. Esse é o verdadeiro face, face a face. Amém. Não que talvez não tenha autoridade alguma área, mas na face a face, na nossa face a face é melhor. Amém. É mais aproveitável, mais edificante. Esse sistema chama-se relacionamento impessoal. É algo tolhido. Não
não existe verdade e sinceridade. Ali coloca, fala, pensa o que quiser. Mas no face a face, irmão, no face a face, é melhor. Vocês podem orar uns pelos outros, conversar uns com os outros. É onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, que ele estaria ali. Amém. Esse face a face é mais aproveitável. João queria isso, o apóstolo amado. Ele tinha esse desejo. Teria mais resultado e é bem mais aproveitável. Eu falei agora, adoração. Já estou encerrando, nós vamos para a mensagem. Adoração, essa essência do culto, né? Que você já traz consigo. E adoração envolve reverência. Quando estamos orando aqui, irmãos, feche os olhos. Fique em adoração a Deus. Fique em reverência a Deus. O Salmo 110, versículo 3. É uma palavra, por enquanto, voltada aos jovens, né? Salmo 110. Versículo 3, irmãos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Um moço, uma moça se desvaloriza quando ela entra na esfera ou no nível do mundo. Ela perde a sua verdadeira identidade e não consegue discernir o seu chamado. Então tem que procurar uma imitação. Quer se igualar ao mundo. Precisamos, jovens em geral, sermos fortes em tempos difíceis, em tempos problemáticos. Eu vos digo que não melhorará em nada este mundo. Não vai melhorar em nada. Isso só é possível mediante a palavra, em obediência, aplicando ela em nosso coração. Amém. Tá? Tome uma Bíblia ao invés de assistir. Hoje eles moldam programações para crianças, novela para jovens, novela para adolescentes, novela para velho, para novo, para ancião, tem tudo. É que o diabo não quer perder nada. Ele quer destruir crianças até um ancião. Ele quer devastar tudo. Tá? Não deixe que esse estilo de vida que a mídia está propalando por aí te atinja com seus dardos a tua mente e o teu coração. E tu não vai ter força para sair destas malhas malignas do diabo. Você precisa ter uma experiência particular com Deus. Amém. Porque ao invés de vocês serem formados à imagem do Filho de Deus, estará sendo formado alguma artista de novela ou de filme, se espelhando nessas estrelas caídas. Ore, leia a Bíblia, medite. Precisamos estar em ascendência espiritual, crescer no Senhor. Amém. Satanás detesta relacionamento no amor divino, porque através do amor divino cria unidade, e tendo unidade, Satanás perde a sua força. Busque a Deus de todo o teu coração. Amém. Amém? Curva a sua cabeça, meu irmão. Pai Celestial, pedimos-te, ó Deus, que o teu Espírito Santo dê força e graça aos nossos jovens.
para poder vencer esses dias maus, para ser obediente aos pais, para estarem sujeitos ao Espírito Santo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 23. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar nos últimos tempos, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa por um pouco, contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, verso 23, pela palavra de Deus vive e que permanece para sempre. Amém. Amém. Deus tem um fundamento inabalável, irremovível, imutável, um fundamento eterno. Paulo diz que o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece o que são seus. Glória a Deus. Aos Tessalonicenses, Paulo disse que a vossa eleição vem de Deus. Tiago diz no capítulo 1, verso 17, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Então tudo procede dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus já sabia de antemão quem escolheria para fazer parte desta grande edificação que é a sua igreja, na qual é morada dele em espírito. Deus chama o homem, testa o homem, não para ver se ele é eleito. Você é provado, você é testado, não para ver se é eleito. Então, como você passou no teste, agora você vai ser o escolhido. Não é dessa forma. Você, todo cristão genuíno, é provado para aperfeiçoar, não para ser eleito. O eleito é aperfeiçoado. Glória a Deus. Você não tem que nascer de novo para ser eleito. Você, sendo eleito, vai nascer de novo. Caso contrário, você colocaria o carro na frente dos bois. Então Deus é um Deus de eleição, de propósito estabelecido. Você é provado, testado para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém. Abraão, Isaac, Jacó, José, Elias, Moisés, Jó, eles foram testados não para serem eleitos, mas porque já eram eleitos. Da eleição deles. Ah, mas se assim, se Deus não me escolheu, eu não sei se Deus me escolheu, então eu vou esperar de braço cruzado, não vou fazer nada. Diz o irmão Brando, está provando que não tens nada mesmo. O eleito carrega uma chama de eleição, uma semente de predestinação está dentro dele. E quando a palavra prometida para a hora cruzar, a
a vida dele, o caminho dele, ele responderá a este clamor, porque ele possui um material dentro dele, que é o mesmo da palavra de Deus. Pedro então diz: eleito segundo a presciência de Deus. Verso 3 diz que nós fomos gerados de novo. Verso 4 diz que temos uma herança incorruptível. Verso 5, que a nossa fé, mediante a fé, estamos guardados, preservados. Verso 6 diz que ainda por um pouco de tempo sejamos contristados com várias tentações. Verso 7 diz que o eleito tem a sua fé provada mais que ouro, provado que perece pelo fogo. E no verso 23 diz que nós fomos de novo gerados, não de semente incorruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Aleluia. Você carrega dentro de si a semente incorruptível. Aleluia. Sem isto e sem esta provisão de Deus, irmão, era impossível a igreja prosseguir avante e vencer as portas do inferno, num tempo em que, se possível fora, os escolhidos seriam enganados. Mas escolhidos não são enganados. Eles possuem o poder da palavra viva neles. E por esta palavra eles são gerados. Eles têm o próprio Cristo na forma de Espírito Santo. E desta forma se tornam participantes da natureza divina. E sendo participante da natureza divina, nós ambicionaremos as coisas que são lá de cima. Você passou por um processo de ressurreição espiritual, identificado na pessoa de Cristo. Quando ele morreu, você morreu. Quando ele foi sepultado, você também. Quando ele foi ressuscitado, você também foi. E quando ele se assentou à destra de Deus, você se assentou em lugares celestiais. Isso tudo é para reproduzir a imagem do Filho de Deus dentro de nós. Não a imagem da besta, não a imagem de uma denominação, mas a imagem do Filho de Deus. E quando você se depara, quando você recebe uma semente viva, que andou por aquela via e que o Espírito Santo tratou contigo, e agora você está remindo o tempo por quantos dias são maus, e você sabe que estamos vivendo numa era de desperdício, mas desperdício de toda natureza, desperdício espiritual, desperdício de tempo, de dinheiro, de comunicação, de relacionamento, de tudo. Nós não aproveitamos como deveríamos aproveitar o que Deus tem dado para nós nesta era. Aleluia. Há um desperdício religioso, há um tempo sendo perdido, e tudo está se esgotando. Tudo aquilo que Deus não aprova não tem valor. Verdade. Os verdadeiros valores vocês vão encontrar na santa palavra de Deus. Amém. E o que tem valor é aquilo que vem de Deus. Toda bondade, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. É dali que você desfruta as coisas mais valorosas, mais que ouro e prata. Tudo que Deus dá ao homem, Deus dá de primeira qualidade. Por isso que Deus não deve nada a ninguém. Ninguém poderá chegar diante de Deus e reclamar dele.
no juízo do trono branco, para começar, nós não temos nem esta dignidade, nem de passar pelo trono branco, se chega a passar. Olha, a justiça, a santidade e perfeição de Deus, até para chegar diante do trono branco, para ser julgado, não somos dignos disso aí. Ninguém é digno. Deus olha de forma diferente como nós olhamos uns para os outros. Os seus pensamentos estão acima, bem como os seus caminhos. E o homem tenta pegar pensamentos emprestados de outro, conceitos e ideias próprias. Isso nunca substitui a palavra de Deus. Por mais bonito, formoso que seja, não substitui. Essa é uma geração que está pega nas superfluicidades, no supérfluo e no superficial mesmo. Nós precisamos retornar às veredas antigas. Amém. Precisamos de um avivamento à moda antiga. Amém. Aonde a vida de Deus seja em nós. Se houve um tempo que a igreja do Senhor precisa ser sacudida, meus irmãos, despertada da letargia espiritual, do anestésico, viu? Desta miopia espiritual. Essa geração, irmão, não tem expectativas do retorno de Jesus. Estamos despreocupados com relação à volta de Jesus Cristo. Isto é revelado pela vida da cristandade. No Velho Testamento, eles tinham a expectativa da primeira vinda do Senhor. E poucos conseguiram captar, mesmo sendo profetizado. Pouquíssimos conseguiram captar a primeira vinda do Senhor em forma física. A segunda vinda é um mistério, é um segredo. Então haverá uma surpresa sem precedentes. As pessoas ficarão nos bancos da igreja cantando: volta Jesus, oh glória, glória, aleluia, e Jesus já veio. Expectativas atrasadas, o povo honrando com os lábios, mas o coração distante. O que se espera dessa geração é apenas uma meia dúzia que sairão para o rapto. Porque à medida que o tempo está passando, você está vendo o amor esfriando. Vocês vão ver que Isaías 5 chama o certo de errado e errado de certo. Chama a luz de trevas e a trevas de luz. Chama o honesto de desonesto e o desonesto de honesto. É uma inversão. Por isso que é muito pouco. Há muitos correndo, buscando atalhos para se livrar do que está para vir aí. Meus irmãos, vamos largar as coisas temporárias, as superficialidades, coisas sem fundamento, coisas sem consistências, coisas que não têm base escriturística, meus irmãos. Frutos podres, experiências pobres. Somos adoradores circunstanciais. Se está tudo bem, nós glorificamos a Deus, mas se não, não dá certo. Desperdiçamos oportunidades de termos encontro com Deus. Olha, não se vê crescimento espiritual. E aí você se desespera porque o tempo está se esgotando. E sabe que a cortina do tempo está para se fechar.
E você sabe que o alvo precisa ser atingido. Amém. Passou um dia, passou uma semana e passou um mês, meu Deus, não atingiu o alvo que era preciso. Aquela promessa na vida não se concretizou. Fiz um propósito de semana de oração, não atingiu o alvo, Senhor. E vem ano após ano e a história se repetindo, vagando sem progresso, sem crescimento. É Israel no deserto, ao redor da montanha, não tinha progresso nenhum. Queremos as ferramentas para a construção, para a edificação, mas perdemos a planta para edificar. Ficamos pulindo as ferramentas, os machados, os serrotes, né? E outros equipamentos, mas onde está a planta da edificação? Voltamos a guardar nas mesmas caixas, como diz Tozer. Botamos as ferramentas de volta e no outro dia estamos com as ferramentas pulindo. Mas onde está a planta para a edificação? Onde há o espaço para Deus ter uma edificação dentro de mim? Se Jesus não encontrou espaço em Laodiceia, imagine nos últimos dias. E você pensa que muitas vezes, ou muitos crentes com mensagem na mão, em igreja e tudo, estão dentro de Laodiceia ainda. Dentro de Laodiceia. Sem Espírito Santo, irmão. Sem a vida divina. Se não formos cheirados pela palavra viva, a palavra incorruptível, que não apodrece, não estraga, estamos ainda por trás das portas Laodiceia. Muitas vezes você pede para Deus falar, e Deus já falou. Muitas vezes você diz, desce em nosso meio. Eu já estava te esperando todo o tempo. E pedimos para ele vir. Eu já estava todo o tempo esperando. Está pedindo para mim vir, né? Mas já faz tempo que eu estava esperando. Fala conosco, Senhor. Já falei tantas vezes. Sempre estou falando. Deus sempre está falando. Fica comigo, Senhor. Eu já estava te esperando há muito tempo. Foi a percepção espiritual de não vê-lo. A miopia, a cegueira espiritual impediu de vê-lo. É como Laodiceia não o vê e é surda também ao clamor do Espírito nesses últimos dias. Meu Deus, Ele está o tempo todo e eu não vejo, não reconheço. Se nós não possuirmos uma experiência real, irmão, pessoal, viva, nós ficaremos com o que é aparente, com o que é emocional, que não tem consistência nenhuma. E uma das coisas mais piores é um homem e uma mulher que aprendeu a resistir ao Espírito Santo. E como é que se resiste ao Espírito Santo? É resistindo à mensagem de um pregador, é resistindo à palavra do profeta, é resistindo o que um servo de Deus pede. Dentro das Escrituras, tu resiste o Espírito Santo e você se torna soberbo. Então ele resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Por outro lado, o homem é uma mulher que é gerado pela semente incorruptível da palavra de Deus. Ele aproveitará cada momento, cada oportunidade, cada ocasião. Ele fica atento ao ruído das barulhos nas amoreiras. Ele fica prestando atenção numa sílaba em que o Espírito Santo falar para ele. Ele fica de olho num pequeno sinal do Senhor. Ele quer ser guiado sobrenaturalmente. Ele quer ser orientado pelo Espírito Santo.
e aquela chama começa a crescer. Aleluia. Como ele é gerado pela semente incorruptível, ele não vai se conformar com este mundo. Ele vai se oferecer a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo diz para apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Corações que desejam obedecer. João 6,57. Você está vivendo por quê? Você está vivendo por quê? Assim como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Viverá por mim. Comerá sua carne e beberá seu sangue espiritual. Terá uma intimidade e um relacionamento tão profundo que você se torna um no Senhor. Irmãos, vivemos por quê? Estamos comprometidos com Jesus. Temos o nosso compromisso com Ele, porque Jesus cumpre todos os seus compromissos, diz o irmão Branco. As pessoas não têm mais saudade nem desejo do céu. Saudade de viver uma vida tão perto de Deus, que o mundo chama de louco. São poucos os loucos. Um homem e uma mulher que quer viver na base, na riqueza, do que o Novo Testamento está dizendo, do que a mensagem é realmente da essência. A sociedade não suportará tal homem e mulher. Uma igreja não suporta um homem e uma mulher que capta a visão de Deus, que anda com Deus. Deus anda sozinho, então. Claro que Ele tem alguns que o caminham com Ele. Ele sempre teve, mesmo que seja uma só testemunha. Ele andou com Noé, Ele andou com Enoque, Ele andou com Elias. Ele sempre, diz o irmão Branham, mesmo que seja somente com uma testemunha, mas aquela única pessoa representa toda a humanidade para Ele. E o irmão Branham chega a dizer que um cristão num país representa todo o corpo de Jesus Cristo. Que consideração, irmão. Temos desejo e saudade pela presença de Deus? Você tem saudade de homens e mulheres que andaram com Deus? Às vezes eu leio a história dos puritanos da igreja, nas eras da igreja, meu Deus, que intimidade eles possuíam com Deus, mesmo com aquela partícula da palavra. A Bíblia não é uma enxurrada de letras. A mensagem não é uma enxurrada de letras. É o Espírito Santo de volta. Amém. É o mensageiro da era de volta. O Espírito Santo é esse mensageiro que anda a igreja em toda a verdade. Aleluia. Está tão difícil de encontrar pessoas e ficar por perto delas, sem que elas fiquem desconfiadas, maquinadas, ficam projetando. Onde estão? Nem dentro de casa se tem mais isso. Não tem. Não tem. Está se extinguindo. Pessoas que tu tem prazer de conversar com o outro e tu desfruta Deus nele e ele desfruta Deus de ti. Onde está? Mas é argumento, tu soubesse? Tu viu? Viu como é que é? É isso. Tão distante. Fico comendo carniça. Coma a carne de Jesus. Amém. E beba o sangue dele. Amém. E veja se não vai mudar. Aleluia. Muda. Muda completamente, irmão. Glória a Deus. Isto é vida para você. Amém. Isto é relacionamento com Deus. A
uma necessidade de um verdadeiro companheirismo cristão. O irmão Branham tinha isso nos dias dele. Homenzinho até ele apertando a sua mão, irmão Branham, eu te amo. E o Espírito Santo dizia: ele não te ama. Irmão Branham, eu não tenho nada contra ti. Estava com 50 punhal nas costas do profeta. Atitudes desrespeitosas com servos de Deus. Vocês sabem que o irmão Branham ia fazer uma caçada, né? Uma caçada. E deu certo. Que o irmão Branham, aconteceu algo que não deu certo nesta caçada. E o irmão Branham foi: irmãos, ó, não poderei ir mais nesta caçada. Tá bom? E deixamos para outra ocasião. O Branham pegou seu carro e foi embora. Só o irmão Branham virou as costas. Aquele outro irmão disse: o irmão Branham não quer nos levar. O irmão Branham assim. Pegou o chapéu do irmão Branham que tinha esquecido em cima da telefonia. Amassou o chapéu do irmão Branham. O irmão Branham se lembrou: o chapéu. Retornou de carro. O irmão viu que o irmão Branham se aproximava, correu lá, deu uma ajeitadinha no chapéu, disfarçou. Irmão Branham, está aqui o seu chapéu. Queime-o. Destrua esse chapéu. Tu faz para o profeta. Tu pega um óculos, um objeto, joga fora, joga no chão com raiva. Tu entristeceu o Espírito Santo. Está representando o homem de Deus ali. Um óculos, pastor. Um objeto, sim. Tu entristeceu o Espírito de Deus. Não se usa mais aquele objeto. Bota no lixo. É tempo de sensibilidade espiritual. Amém. Onde estão aqueles homens como Davi, que podia matar Saul na primeira investida, mas ele só cortou a pontinha da capa, e aquilo feriu o coração de Davi. Nem falou, irmão. Ele só cortou um pedacinho para ser testemunho. Se eu quisesse te matar, eu te mataria, Davi. Ô Saul. Teve respeito até com um pequeno pano, uma capa cortada. Isso é homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Em todo sentido. Cuidado no que fala. Cuidado dos pertences dos homens e mulheres de Deus. Coisa séria, né, irmão? A sensibilidade está desaparecendo. Isso resulta em desrespeito. Fala o que quer, age como quer, diz o que quer. Que Deus tenha misericórdia. Se aproxima cheio de desconfiança, cheio de coisa. Meu Deus do céu, que veneno, que bagagem terrível, viu? Onde estão as manifestações do amor? É tempo de repensar, irmãos, o nosso viver cristão, os nossos conceitos, nossas ideias estabelecidas têm que ser. E quando se fala de conhecer o Senhor, isso é primordial para o cristão. Chega de relacionamento religioso, relacionamento apóstata, misturado. É hora de uma entrega completa, meus amados, de uma submissão plena, entrega sem reservas ao Senhor. Que seja feita a vontade dele. Amém. Assim Cristo terá toda preeminência em nossa vida. O mundo está por aguardar homens e mulheres, moços e moças, famílias ou uma igreja, que dê toda preeminência
cabeça ao Senhor Jesus Cristo. Chega de andarmos sem rumo, sem direção. Nós estamos nos preparando para um dos maiores eventos de toda a história da humanidade, que é a vinda de Jesus Cristo. Esse evento é extraordinário, marcará o ponto final da história da raça humana na face da terra. E você sabe que tem coisas simples, pequenas, o dia das coisas pequenas, que não precisa ser desprezado. Os antigos aguardavam no Velho Testamento a promessa, a vinda do Messias. Desde a promessa feita lá no Éden, a semente da mulher viria, aquilo alimentou, penetrou no coração dos patriarcas, no coração de Enoque, já no coração de Abel, de geração após geração. Então 4.000 anos depois, aquilo sucedeu. Você sabe que Abraão foi um portador da semente natural para a vinda do Messias. E o profeta diz que Deus vigiava a semente natural, uma linhagem de filhos que viria através de Sara. Por que todo esse cuidado? E o profeta disse: se Deus vigiou a semente natural lá de Abraão, muito mais a semente espiritual. Aquelas mulheres do Velho Testamento, irmão, elas estavam na expectativa. Então Messias teria que vir através de uma daquelas. A semente teria que percorrer a nação judaica. A verdadeira adoração no Velho Testamento foi conservada até no deserto. O único povo que tinha fé monoteísta durante 40 anos foi testemunhada lá no deserto. E as nações eram pagãs aos extremos. Mas olha o lugar onde Deus permitiu que a fé única e verdadeira fosse conservada em um povo: no deserto. Lá no deserto. Aquelas mulheres do Velho Testamento, então, ficavam na expectativa que talvez uma dessas, como diz o irmão Branda, chegou nos dias de Anás, Caifás. Eles pensavam que seria a filha de Anás, o Caifás. Eles pensavam que seria a filha de um sacerdote. Mas Deus é Deus que trabalha além da mente humana. Amém. Deus trabalha acima do nosso pensar. Amém. Quando chega um tempo de Deus cumprir sua promessa, Ele sabe aonde está aquela pessoa, Ele sabe aonde está aquela igreja, Ele sabe onde estão os seus eleitos, Ele sabe o grau de fome e sede de desejar o Espírito Santo, Ele sabe quem deseja ser selado na alma e que crerá em toda a palavra. Ele pode até resistir por um tempo, mas quando chega a hora de Deus cumprir a palavra, vocês vão ver a engrenagem profética se mover. Glória a Deus. Eu não tenho mais tempo a prosseguir. Vamos trazer para nós aqui. Quando Deus quer cumprir uma promessa na sua vida, porque Deus trabalha de forma individual. Agora você olha, você e Deus. Você e Deus nesta era. É se alguém ouvir a minha voz, esse alguém terá o privilégio de receber colírio nos olhos, de receber vestes brancas e receber ouro. Terá o prazer de sentar-se à mesa com o Senhor, ter comunhão com Ele, cear com Ele e depois prosseguir da mesa em direção ao trono. Nós agora estamos nos alimentando, estamos à mesa,
estamos vendo muita gente longe da mesa, muita gente distante da mesa do Senhor, muita gente que não quer comunhão com os crentes que estão em comunhão, que não querem companheirismo cristão. Irmão, se andarmos na luz da era, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E mais, não só isso, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqueles que almejam este evento sobrenatural da vinda do Senhor, estes já estarão sentindo os sintomas agora, os efeitos agora. Por isso que eu estou dizendo que algo já está acontecendo. Não é que vai. Primeiro é um evento dentro de ti, que os olhos do teu irmão do teu lado não conseguem ver. Você canta junto, ora junto, vem à igreja, fica tudo amontoado aqui, mas ela não está vendo, ele não está vendo. Mas lá no teu secreto, lugar secreto de adoração, você tem comunhão com Ele, você derrama sua alma na presença dEle, você se curva diante do majestoso Senhor, porque aqui não é o teu lugar. Deus está fazendo uma ascendência espiritual, um degrau está sendo subido a mais. Deus está te levantando agora. Arrebatamento é isso, todos os dias estão já sendo impulsionados. Sério, mas irmãos, nem para orar não serve, irmão, nem para buscar Deus. E aquele que é participante do rapto já está indo. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a nossa hora, com voz de arcanjo, trombeta de Deus. O processo já está dando. O primeiro degrau do alarido, os 3 estágios. Se você não subiu nesse primeiro estágio do alarido, se não ouviu o alarido, não vai ouvir a voz de arcanjo, que é a voz de ressurreição, aonde seremos transformados. E se em vós habita aquele Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, esse Espírito Santo vivificará os vossos corpos mortais pelo seu poder que habita em vós. Há um poder que habita dentro de ti, e isto é inexplicável. Como tu não explica como o teu espírito está dentro de ti, como a tua mente está dentro de ti, como a tua alma está dentro de ti, não tem explicação, não dá para definir, não tem. Imagine então a grandiosidade do Espírito Santo habitar dentro de ti. Você não consegue explicar, porque é algo sobrenatural, mas Ele habita em ti. É esse Espírito eterno dentro de você que sairá para fora, fará essa carne de 16 elementos se sujeitar à palavra, e o teu corpo é glorificado. Muito mais seria para matar um câncer, ressuscitar o morto, porque esse poder já está aí. Não falta somente pela fé. E antes desse rápido, este poder vai se manifestar, como falamos outro dia aqui, aquele divino poder dentro de ti. Às vezes não vai ser preciso ninguém orar, o poder no teu interior vai fazendo uma pressão contra o câncer, vai jogando, sai dos ossos, sai dos nervos, sai do sangue, sai para fora. É o poder da palavra incorruptível. Irmão, que esfera a igreja já está chegando então. Na plataforma de embarque, diz o irmão Branham, que hora crucial estamos vivendo, no entroncamento do tempo, diz o profeta. Gente, não tem para onde ir. Sodoma está para pegar fogo aí, mas aquela voz dos anjos serve para nós. Amém. Escapa-te por tua vida. Amém. Qual a maior prioridade da tua vida? É o pai? A mãe? Ah, é meu filho de colo, né? É tudo para mim, meu filho. Eu sei que é tudo para ti, mas não é tudo para ti não. Tem que ser tudo para o Senhor Jesus. Amém.
Jesus tem que ser o primeiro. Nem pai, nem mãe, nem filho, ninguém. Jesus é o único. Se naquele dia eu posso fazer uma coisa para a mãe fazer por mim, a mãe fazer para o filho vai fazer para a mãe, ninguém vai poder fazer nada por ninguém. O que é para fazer é agora. É agora, irmão. Queira ou não, falei ontem, todas as coisas vão ficar para trás. Querendo ou não, um dia tu vai ter que separar de todas as coisas, até daquilo que tu mais ama, terá que deixar para trás. E não tem outra escolha opcional. Mas se tu tiver um relacionamento com o Senhor, uma vida com o Senhor, então aquilo que é teu virá para ti. Aquilo que foi elegido vai voltar para ti. Chegará esta hora. A maior reunião não é aqui, é na eternidade. Antes do rapto ainda nós vamos ser reunidos, irmão. Seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Veremos os nossos amados que partiram, para junto encontrar com o Senhor nos lares. Mas esse poder já está dentro dos eleitos. Esta mensagem não veio em vão. A mensagem do Elias veio para o endereço certo. Mas eu sou uma pessoa toda errada, mas ela chegou para ti para nos endireitar. Viúva que quer a mensagem. Tem muitos fracotes por aí que quer a mensagem. Tem muito doente aí que quer a mensagem. Porque a mensagem é Espírito Santo em vós, é Cristo em vós, é esperança da glória. Nada pode substituir isso, irmão. É o teu emprego, o teu trabalho, o teu estudo, o teu casa, o teu... Nada! Quando ele tiver toda a preeminência, você vai ver a vida divina brotar como um rio que jorra a vida eterna. E diante daquilo que o Espírito Santo está fazendo, é lamentável. É lamentável conhecer essa mensagem e sair fora. Sair dessa mensagem e comer lixo de porco lá no mundo. É um desrespeito do Salvador. É uma afronta para o Senhor. É uma desgraça. Conhecer uma luz. É o porco que volta do esponjadouro da lama. E o cão que vai comer o vômito. É uma escritura forte, mas ela não poupa. Ali revela o amor de Deus, que não quer que ninguém se perca, mas que venha o conhecimento da verdade, que se arrependam, que se humilhem, que gritem: Deus me socorre. Mesmo que todos me abandonem, mas Senhor, eu andarei contigo, Senhor. Eu serei teu de eternidade a eternidade. Fique de pé, meu Deus, muito irmãos. Senhor, tenha